décima meditação no Salmo 23. Quanto tempo? Eu estou uns 4 meses nesse Salmo 23. Mas como alguém disse que nós não devemos passar pela Bíblia Sagrada correndo, né? Nadando nesse mar maravilhoso que é a palavra de Deus, como se fosse um atleta nadando 25 metros rasos, rápido, né? Porque ele diz que a palavra de Deus ela é muito mais profunda do que extensa. Então nós devemos mergulhar na palavra. Isso demanda tempo, demanda dedicação e é prazeroso quando nós mergulhamos do que apenas saindo correndo, ler a Bíblia em um ano. Isso é bom, claro que é bom. Mas o mais gostoso é você mergulhar, é meditar, mastigar a palavra de Deus. Salmos 23, então, creio que seja a 10ª meditação nesse versículo. Versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que Deus abençoe esta palavra maravilhosa. Então, aqui o salmista está dizendo que olhando para frente até chegar o dia de ele habitar eternamente com Deus, com o Senhor, com o pastor amado, está dizendo que certamente, né, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele está confirmando, ele está testificando aqui o que vai nos levar até a casa de Deus, até os céus, a habitação eterna com o Pai. É a bondade e a misericórdia, ou a graça e a misericórdia. Mas o que é a graça e a misericórdia? Que vai seguir para que nos coloque na presença de Deus aos céus. Bom, bondade é graça. Graça é aquilo que Deus nos dá que nós não merecemos. Então, nós não merecemos o céu. Nós não merecemos habitarmos nesta casa do Pai, mas Ele nos coloca lá. Nós não merecemos ser chamados de filhos, mas Ele nos chama, Ele nos torna herdeiros, Ele nos torna filhos através de Jesus Cristo. Então essa é a graça, é a bondade de Deus. E misericórdia, que vai nos seguir para nos colocar lá. Misericórdia é o contrário. Misericórdia porque nós merecemos ser rejeitados, nós merecemos ser exterminados, nós merecemos, pela nossa natureza humana, sermos rejeitados até como seres humanos, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, mas Ele não nos dá o que nós merecemos. Né? Nós merecemos o inferno, nós merecemos ser expulsos, nós merecemos ser castigados, mas Ele não nos dá. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui está dizendo que esta graça e esta misericórdia vão nos conduzir até a casa, a moradia eterna com o Pai Celeste. Tudo bem até aqui? Outro detalhe que a Bíblia Sagrada nos mostra, nos revela também, que essa corrida nossa até essa habitação, esse nos conduzir, essa nossa jornada conduzida pelo pastor, nós como ovelhas desse rebanho de Jesus, nós passamos por sofrimentos, nós passamos por situações difíceis. Essa semana mesmo, nós sepultamos nosso irmão caçula, que faleceu essa semana. E passamos momentos tristes, mas não desesperados. Que gostoso é isso, que nós passamos pela morte não com desespero, porque como eu já disse, a morte para Deus é uma vírgula, mesmo que para nós parece ser um ponto final, mas para Deus é apenas uma vírgula. Então, nessa nossa jornada, desse rebanho de Jesus, que nós o seguimos, olhando firmemente para Ele, nós passamos por momentos difíceis. E Paulo retrata um pouco isso, vendo o final da própria vida dele. Ele diz lá em 1 Coríntios 9, 24 e 25, diz assim:
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, Paulo está falando de uma coroa, de um prêmio. Nós vamos correr uma corrida como se fosse um atleta olímpico, que só um ganha. Né? Os outros, quarto lugar, quinto lugar, o segundo lugar, né? Meio tristezinho, alegre às vezes, lá no pódio, mas o primeiro é a glória. Ele está dizendo aqui que nós devemos nos comportarmos nessa vida como esse atleta que se abstém de muitas coisas, lançando fora todo o peso e pecado, para que nós corramos essa corrida por nós determinada até chegarmos naquele lugar, preparados por Deus. Aí diz que nós vamos receber, ele vai receber, Paulo disse que ele ia receber essa coroa, mas não uma coroa preparada por homens, mas é uma coroa incorruptível. Algo que não dá nem para explicar, não é? É algo que Deus vai colocar em nós, alguma coisa espiritualmente falando, que vai ser algo que vai nos dar uma alegria intensa, uma alegria maravilhosa, sabe? Não como essa alegria temporária, passageira de uma vitória terrena, mas vai ser uma alegria maravilhosa. E nesse termo, nessa situação de um atleta que corre para receber uma coroa corruptível aqui na terra, que Paulo compara com essa corrida nossa espiritual. Em Roma tem um Arco do Triunfo, com Paris também, um mais famoso em Paris, né, preparado ali para receber Napoleão Bonaparte, para o coroar, pelas suas vitórias, coisa assim. Em Roma também tem um Arco do Triunfo, que era preparado para receber o comandante, o dux, né, em latim dux, o duque, como o Duque de Caxias, que nós conhecemos. Então, aquele comandante do exército saía para conquistar as colônias, e quando ele conquistava as colônias, ele voltava vitorioso, né, pela conquista. Ele era coroado com os louros da vitória. Então ele vinha, então ele era preparado assim. Ele era conduzido por uma carruagem com 4 cavalos brancos, uma coisa. Né? E era uma cerimônia tanto civil como também religiosa. Interessante como o mundo copia, como o profano copia o sagrado. Então aquele comandante vinha e atrás para ser coroado, e ele vestido de uma toga, preparado para receber aquelas honras, para receber os louros da vitória, pelo sacrifício, pela batalha, pela guerra, pelo esforço, pelo preparo. E ele conquistou a vitória sobre os inimigos. E atrás dele também vinha o exército, aqueles que também lutaram para aquela conquista. E logo atrás vinham os cativos acorrentados. Nós podemos espiritualizar isso, que atrás o nosso general é Cristo, que conquistou uma vitória maravilhosa por nós. Ali nesse triunfo romano estava o exército também que lutou, mas nós não lutamos nada. Nós não levantamos um dedinho nessa luta. Jesus lutou sozinho. Isaías fala sobre isso. Diz que nesse lagar ele pisou sozinho, por isso as suas vestes estão manchadas, como alguém que pisa uva no lagar. Mas entre os homens nenhum sequer esteve com ele. Ele venceu sozinho essa luta, essa vitória.
recebeu essa vitória. Mas nesse exército romano, ilustrando aqui uma vitória espiritual, que o exército estava atrás. Esse exército somos nós, que não lutamos. Jesus entrou, foi coroado, e nós agora somos coroados quando nós entramos após ele. E atrás tem o cativeiro, esse maior cativeiro, esse maior prisioneiro é a própria morte, que foi vencida por Cristo na cruz do Calvário, que foi vencido por Cristo na tumba vazia, quando ele ressuscita e levou cativa a morte, e nós recebemos a vida, e é vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma pergunta que muitos fazem, esta pergunta: como é o céu? Ninguém foi ao céu e trouxe a notícia de como é lá, e tá. Mas a Bíblia nos mostra algo sobre o céu, né? Isaías 64, versículo 4 diz assim, olha que coisa linda: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Também retratada essa passagem por Paulo. Mas olha aqui, olha o que Isaías relata pelo Espírito Santo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se o percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então está dizendo aqui que desde a antiguidade, mesmo antes de existir mundo, mesmo antes de existir o universo, mesmo antes de existir o planeta de pessoas, é um Deus que está trabalhando para mim, para você, para aqueles que nele espera. Você espera nele? Ou você espera em você mesmo, pelas tuas forças, pelos teus méritos? Não, está errado. Deus trabalha para aquele que espera nele. Nós esperamos nele. Nós esperamos em Cristo Jesus, esse Deus que desde a antiguidade, mesmo antes de existir mundo, ele já estava preparado o seu próprio Filho para morrer por aqueles que ele tinha propósito de salvação. Eu espero que você esteja incluído nesse propósito de salvação de Deus, que preparou antes da fundação do mundo, para Cristo, o próprio Filho, vir resgatar o que está perdido, o que está nas trevas, para resplandecer a luz e a luz de Jesus. Mas diz que desde a antiguidade ele está preparando, ele já preparou. Nem o olho viu, nem o ouvido se ouviu. É algo que é indescritível. O próprio apóstolo Paulo diz que ele foi levado até lá, até o terceiro céus. Mas ele voltou de tal maneira impactado que ele não encontrou palavras para descrever o que ele viu nos céus. Foi até colocado nele um espinho na carne para que ele não se gloriasse pelas coisas tão maravilhosas que Deus tem preparado. É isso que nós esperamos. É isso que eu espero. É por isso que nós não desesperamos com a morte, que nós esperamos este céu maravilhoso. Mas ainda, minha própria esposa pergunta para mim de vez em quando assim, sabe? Eu vou te conhecer no céu? Você vai me conhecer no céu? Ela falou assim, quando eu for um anjo lá, que a Bíblia diz que nós seremos como anjos, quando você vê uma anja assim, batendo asa, no jeito dela expressar, quando ela bater uma asa assim para você, fique sabendo que sou eu, tá bom? Dê bola para mim. Eu falei, sai para lá, sua anja. Naquela brincadeira. Mas, vamos reconhecer? Eu creio que sim, que nós vamos reconhecer. Não somente os nossos familiares, mas vamos reconhecer todos.
Lá nós vamos conhecer Abraão, nós vamos conhecer Isaac, nós vamos conhecer Adão, nós vamos conhecer Isaías, nós vamos conhecer Moisés, nós vamos conhecer Ezequiel, nós vamos conhecer Elias, nós vamos conhecer Eliseu, mas o mais importante, nós vamos conhecer de maneira plena e maravilhosa o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos conhecê-lo como ele é, na sua plenitude da sua glória. Nós vamos conhecê-lo com suas mãos marcadas pelos cravos, os seus pés pelos cravos, marcas estas pelos nossos pecados que o feriu. É gostoso, vai ser maravilhoso. Por que nós vamos conhecer uns aos outros? Porque lá em 2 Samuel 12, 23, diz assim: porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Aí ele fala, o próprio Davi dizendo, eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Aqui é aquele filho que Betseba concebeu de Davi através de um adultério. Aí a criança ficou doente e Davi começou a jejuar, pedindo a Deus que não levasse aquela criança, que ela não morresse. Mas ela acabou morrendo. Ele estava jejuando, então ele, parou o jejum e foi se alimentar, e os servos começaram a questionar. Escuta, mas por que você está se alimentando? Por que você está aí nesse banquete? Ele falou, por que eu vou jejuar? Que a criança agora já foi, não tem como trazê-la de volta. Mas ele diz, eu irei a ela. Um dia eu irei a ela e a conhecerei. Não tem como ela vir até mim, mas eu irei até ela. Um dia todos nós iremos até aqueles que já partiram, aqueles que estão nos céus. Nós encontraremos essas pessoas nos céus. Mas uma passagem também maravilhosa é de Mateus 17, capítulo 2, versículo 4. É a passagem que Jesus pega os seus discípulos e os leva até um alto monte, e ali ele é transfigurado, e os discípulos veem aquela imagem maravilhosa retratada em Mateus 17. Diz assim, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, sempre Pedro, né? E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Então os discípulos, olhando aquela cena, eles reconheceram, aquele ali é Moisés e aquele ali é Elias. Como que eles reconheceram? Porque nós vamos reconhecer também. E eles reconheceram. Então, nós vamos estar nos céus. Nós entraremos e seremos coroados. Se nós seremos coroados é porque nós nos dedicamos aqui nessa terra uma corrida por nós proposta. Você está correndo uma corrida. Você está correndo num estádio onde tem milhares de testemunhas torcendo por você. Corra, vai, você vai vencer. Tem obstáculos para serem ultrapassados, para serem saltados. Vai ter afrontas. Vai ter muitas vezes nós seremos abatidos, mas levante-se, corra, porque lá na frente, lá na linha de chegada, tem um Senhor que quer te coroar, e nós chegaremos lá. E nessa corrida tem alguém
que é o Espírito Santo nos dando refrigério, água. Sabe aquelas corridas, maratonas, que você está correndo, cansados, e vem aqueles postos onde tem águas, as pessoas com água, a pessoa pega aquela água e bebe, joga na cabeça e dá um ânimo e continua correndo e as pessoas, você vai vencer. O Espírito Santo nos renova. O Espírito Santo diz, eu estou com você. Aí Jesus diz, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Vá, se alimente na palavra, leia a palavra, se embebeda da palavra, mergulhe na palavra. Ela é profunda, ela é maravilhosa, ela é aquilo que te anima, é aquilo que te levanta e te faz que você corra de novo. Não se prostre, não olhe para o lado, não olhe para aqueles que estão dizendo, você não vai alcançar, você não vai conseguir. Você vai sim alcançar, não importa o que aconteça do teu lado. Olhe firme para o autor e consumador da nossa fé, da sua fé, que você vai chegar lá. Sabe por quê? Não é pelos teus méritos, mas é pelos méritos de Cristo Jesus que você vai conseguir, você vai chegar lá. Oh, aleluia! Que Deus assim promova em você forças para correr essa corrida de fé, porque ela é maravilhosa. E a palavra promove isso em nós. Fé, porque a fé vem da palavra. Se você não busca na palavra, se você não medita, não mergulha na palavra de Deus para trazer fé, é a fé aquilo que é o motor que nos impulsiona para correr essa corrida, para chegarmos até a casa do Pai, nessa nossa jornada até a casa do Pai. Que Deus assim te fortaleça, te conduza, te incentive, vai, corra, não desista. Que Deus faça isso com você. Oh Pai, que o Senhor possa promover isso em nós. Nessa pessoa que está me ouvindo agora, que está desanimada, que o Senhor a levante. Até mesmo essa pessoa que está deitada num leito de hospital, que o Senhor a levante não apenas do leito, mas a levante pelo Espírito, para que ela possa ver já a coroa sendo preparada na chegada final, como meu irmão partiu. Eu creio que ele está lá. Eu vou vê-lo, como Davi disse. Eu vou lá um dia encontrar com ele, não só com ele, mas também com minha mãe, que há pouco tempo nós a sepultamos. Nós vamos encontrar pela graça e pela misericórdia de Deus, que vai nos impulsionar, que vai nos levar até esse momento. Que Deus nos abençoe, a você. E tenha Jesus no coração. Receba a Jesus no teu coração. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso pastor que não vai nos conduzir até esse momento final, para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém.